Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport perde em Londrina, praticamente dá adeus ao sonho do acesso, sem possibilidades, terminando a rodada, inclusive, na 7ª colocação, com os resultados, e uma distância absurda em relação ao 4º colocado, a primeira equipe, né, ali mais próxima da que está fora, o 5º colocado da competição. Não dá, né? O Sport errou demais neste jogo, né? Mais uma partida fora de casa onde o Sport não consegue desempenhar, né? Não tem performance, e com isso a equipe do Londrina, que até começou perdendo o jogo, conseguiu se recuperar e conquistou uma vitória que pelo menos serviu para o Londrina quebrar uma escrita que existia, as 6 partidas na história, né, que essas equipes se enfrentavam. O Londrina nunca tinha batido a equipe do Sport. Desta vez foi lá, bateu, conseguiu um importante resultado, né, e frustra qualquer perspectiva do Sport de chegar a uma classificação. E também o Londrina estaciona, porque o Londrina já não tinha mais possibilidades de vaga, né, remotas até, e mesmo com a vitória e a vitória dos concorrentes, o Londrina fica distante, fica na mesma situação até do próprio Sport, né, e um campeonato que já está praticamente desenhado, aquelas equipes que vão chegar à primeira divisão do futebol brasileiro em 2023, com Cruzeiro, com Grêmio, com Vasco, com Bahia. Essas são as 4 equipes que mostraram uma uniformidade ao longo da competição, e até com uma certa justiça, né, podemos dizer, essas equipes de fato conseguem chegar à elite, só aguardando apenas a confirmação, né, que deve, né, se ter essa confirmação, acredito que lá para a próxima rodada, né, e se tudo não se confirmar na próxima rodada, a gente vai ver aí a última rodada da Série B confirmando isso. O Sport mais uma vez começou vencendo, né? Sempre começa vencendo, quando é fora de casa ou até mesmo em casa, recua, né? E quando o Sport fez o gol, não estava tendo as ações da partida, o Londrina tinha o controle do jogo no primeiro tempo, e numa oportunidade, né, numa escapada do Facundo Labandeira pelo lado direito, ele acaba achando o Wagner Love, que marcou o gol do Sport. Mas no segundo tempo o Sport foi irreconhecível, né? E mais uma vez, né, já de tantas outras oportunidades, Claudinei Oliveira demora para mexer. Hoje ele praticamente mata o futebol do seu principal jogador, que é o Fabinho, né? O Fabinho tinha um papel fundamental nessa equipe do Sport, que é atuar praticamente como um ponta, ter a liberdade para auxiliar o jogo do Eduardo. Isso matou o jogo do Fabinho e matou o jogo também do Eduardo, que nem apareceu tanto para a partida hoje, né? E ele numa função de volante, né? E quem diria que o torcedor do Sport um dia poderia abrir a boca para falar que Ronaldo Henrique fez falta, porque de fato fez na equipe. O Sport até possui algumas opções de segundo volante no banco, Bruno Matias, Blas Cáceres, mas são jogadores que perderam espaço com a chegada de Claudinei, e no segundo tempo ele opta por Thiago Lopes. Então acredito que a entrada de Thiago Lopes na equipe do Sport resume bem as convicções e as teimosias cometidas por Claudinei Oliveira ao longo desta Série B. É um jogador que vinha até então sendo subutilizado, não estava tendo frequência de minutos, até porque havia perdido espaço na equipe. E não é por falta de opções no banco de reservas mais adequadas até para o contexto da partida. É porque é insistência mesmo, é insistir em Denner, que foi mal, é insistir em Thiago Lopes, que foi mal, né? É sacar Luciano Juba, que poderia ter atuado por dentro, né? Embora não estivesse fazendo uma grande atuação, mas pelo menos ali por dentro, né? O Luciano Juba pudesse atuar, já fez isso em outras partidas, mas hoje o Claudinei Oliveira, ele, pelo menos das modificações, se superou, né? E o Sport sucumbiu mais uma vez fora de casa, né? O erro de marcação ali no primeiro gol marcado pelo GG impressiona. E impressiona mais ainda a infantilidade da falta que gerou o segundo gol da equipe do Londrina. Porque uma bola totalmente despretensiosa, onde na ocasião o Sport acaba dando essa possibilidade para o Londrina cobrar uma falta, ter uma bola parada, e foi nela que chegou a equipe paranaense a vitória.
Então vão restar agora 2 jogos. Semana que vem o Sport vai ter aí o seu julgamento, né, na justiça, para saber qual será a punição do STJD. Já tem aí essa medida preventiva, né, de não receber torcedores nos estádios, seja como mandante, seja como visitante. E agora, ao meu ver, é cumprir tabela na Série B, jogo contra o Operário na próxima semana e também um jogo contra o Vila Nova para fechar, porque no ano que vem o Sport estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aí dificilmente vai ser alterado, até pelos jogos que os seus concorrentes possuem. Né? E eu digo até mais, né? Não apenas Sport, Ituano, Sampaio, Londrina, todas essas equipes que estão beirando o G4, elas não terão mais a possibilidade de entrar no G4. Porque o G4, para mim, depois desta rodada, está definido e não tem muito o que fazer. As equipes terão jogos acessíveis, vão jogar em casa, pelo menos vão vencer mais uma vez e o Sport acaba deixando de lado, né, pontos que foram desperdiçados ao longo do caminho. O Sport perdeu muitas oportunidades. Não foi apenas agora a reta final. A reta final é apenas, né, uma cereja do bolo do que o Sport produziu de pontos perdidos, principalmente longe de casa, contra adversários acessíveis. E hoje, né, foi mais um exemplo. E com isso, esse afastamento, acredito que definitivo, da briga pela Série A. Um ponto positivo, né, que o torcedor pode considerar em relação a esse não acesso, que vai se confirmar no próximo dia 6 de novembro, é justamente o Claudinei Oliveira não permanecendo no Sport. Porque se ele permanecesse no Sport, aí, né, conseguisse o acesso, né, com a equipe do Sport para a Série A, tem uma cláusula de renovação contratual de forma automática. Então, por esse mal, o Sport não vai passar. Porque, de fato, foi um técnico que, tudo bem, conquistou até vitórias importantes. Eu acho até que mais na força de seu plantel em algumas situações e na individualidade de alguns jogadores do que propriamente ele formulando algo, né, para que a equipe pudesse surpreender o adversário. Foi muito mais na base da imposição, algumas vitórias, principalmente na Ilha do Retiro, com o apoio do torcedor, do que propriamente o dedo técnico de Claudinei, né, que foi muito pouco, foi visto muito pouco, principalmente em situações do Sport como visitante nesta segundona. Deixa a tua opinião, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!